Os gatilhos mentais são como portas que dão acesso ao subconsciente. Toda vez que você fala com uma pessoa, a não ser que ela esteja em estado de transe hipnótico, você conversa com o consciente dela. E o consciente funciona como um limitador, um filtro, que julga o que é bom, o que é real, o que não é. Podemos simplificar como sendo mais ou menos o estado lógico, o estado racional. No entanto, os gatilhos mentais são ferramentas que podem ser usadas com muita eficiência, principalmente na sedução, pois eles pulam a barreira do consciente e desencadeiam sua ação diretamente no subconsciente, através de processos instintivos, que são os impulsos a quais não escolhemos reagir. A gente simplesmente reage. Por exemplo, quando você encosta o braço em uma panela quente, querendo ou não, seu impulso incontrolável e imediato é tirar rapidamente o braço. Assim agem os gatilhos mentais, também na mente feminina. Você vai mexer com os instintos da mulher. E eles são muitas vezes incontroláveis. Mas lembre-se de uma coisa, a sua intenção nunca deve ser manipular uma garota para que ela haja conforme suas vontades. Mas ser um homem marcante que exala essa energia alfa de dominância, que parece entender mais sobre ela que ela mesma, que tem um domínio e o controle da situação. Você não reage, você simplesmente age. Você tem todas as cartas na manga e sabe como usar cada uma delas. Antes de entrar especificamente em cada gatilho, eu vou dar uma explicação básica de como eles funcionam. O nosso cérebro funciona basicamente em duas partes: sistema límbico, que é responsável por nossas emoções, e o neocórtex, que é responsável por processar as informações lógicas, inteligência racional, por aí vai. O que a maioria das pessoas não sabe é que nós tomamos decisões com a parte emocional do nosso cérebro. Por incrível que pareça, e por mais racionais que sejamos, nós, seres humanos, tomamos decisões com a parte emocional do nosso cérebro. E depois justificamos com a razão. E os gatilhos mentais trabalham exclusivamente com o emocional do nosso cérebro. É aquela questão novamente do impulso incontrolável entrando em jogo. Então, antes mesmo que tu perceba, tu já escolheu. O seu campo emocional já escolheu por você antes mesmo de você tentar justificar ou tentar racionalizar o porquê dessa escolha. Então, como o gatilho mental da escassez funciona na mente feminina? Pensa da seguinte forma: por que o ouro é tão caro e valioso? Exatamente, ele é raro. Tudo que é raro e difícil de se encontrar é valioso. Então, o que você deve deixar subentendido para as garotas que você conversa por texto ou pessoalmente é que você é um homem raro e único, deixando isso impresso no inconsciente dela. Logo, o interesse dela por você vai aumentar, e muito. Por exemplo, uma situação que você acredita que existe alguma ameaça, algum risco de você perder alguma oportunidade, você automaticamente passa a valorizar até 10 vezes mais o sentimento que você tem por essa pessoa. As mulheres são naturalmente inseguras e o efeito que a escassez causa na mente delas é avassalador. Entretanto, a escassez é poderosa, mas exige um certo critério para ser usada. Por exemplo, usar a escassez em uma mulher que não tem o mínimo de interesse em você ou mal sabe que você existe não vai funcionar em nada. Por isso, para usar a escassez, você deve estar com o jogo de sedução razoavelmente encaminhado. E ela vai agir em um balanço com outros gatilhos mentais. Não é a escassez isolada que vai garantir o seu sucesso. Então, como usar a escassez? Primeiro, é a distância. Você vai sumir, você vai se afastar completamente da garota e esquecer que ela existe. Isso por alguns dias, mas quando voltar a falar com ela, você vai estar inteiramente dedicado a ela. Não como um gado, claro, mas como um homem de valor. E você alterna entre proximidade marcante e uma ausência que causa saudade. Só tome muito cuidado para não criar um padrão de atitude e não ser previsível, já que a imprevisibilidade é outro gatilho mental que tratarei em um próximo vídeo. Vou complementar aqui com 3 tipos de escassez que você pode começar a aplicar ainda hoje. Primeiro, escassez de tempo. Você é um homem ocupado, focado em evoluir, não pode gastar muito tempo conversando com ela, então ela jamais vai curtir sua presença por muito tempo.
Lembre-se de abandonar a conversa quando ela estiver interessante. É uma estratégia extremamente eficiente para gerar o sentimento de escassez e aquele drama de novela. A escassez de informação. Você não revela tudo sobre você e nem sobre suas histórias. Isso cria um clima de mistério. A escassez de quantidade, você limita as possibilidades de agradá-la. Exemplo, deixar claro que só pode sair com ela no sábado à noite, ponto final. Nada negociável. Isso gera o mesmo efeito das propagandas que dizem: restam só 3 unidades em nosso estoque. E você vai desesperado adquirir o produto mesmo que o seu interesse por ele não seja previamente tão grande. É muito importante tomar cuidado para não confundir escassez com inacessibilidade, porque se você for inacessível, o sentimento que você vai gerar na garota é o oposto do que você queria gerar, porque o que é inacessível não gera interesse, porque ela vai saber que, indiferente do que ela fizer, ela não vai conseguir a sua atenção, porque você está sendo inacessível. Então, tomar muito cuidado para mediar o processo de escassez e nunca ser inacessível. Por isso, dessa questão de usar sempre o meio termo de uma proximidade marcante e de uma ausência que causa saudade. Até o próximo vídeo.